Olá, estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos e hoje vamos dar continuação aqui ao assunto que nós vimos na aula 11 com percolação unidimensional do solo. Nós vimos aí na nossa aula 11 cargas hidráulicas e tensões no solo com percolação. Na nossa aula de hoje vamos ver gradiente crítico e redução do gradiente. Bem, o gradiente crítico, gente, ou fenômeno da areia movediça, ocorre quando forças transmitidas de grão a grão são nulas. Ou seja, quando a ação do peso dos grãos, a gravidade, contrapõe-se à ação de arraste por atrito da água que percola para cima, força de percolação, nós temos o fenômeno que a gente chama de areia movediça. Bem, quando a gente escuta falar sobre a areia movediça, imediatamente vem à nossa mente a lembrança de alguns filmes em que mostram pessoas sendo tragadas pela areia movediça, pessoas desesperadas, que quanto mais se mexem, mais são engolidas. E não só nos filmes, mas também a gente vê isso na forma bem exagerada em animações. Todavia, gente, esse tipo de fenômeno da areia movediça ela não acontece na prática, na vida real, como a gente vê retratado nos filmes. Então vocês estão vendo, por exemplo, algumas imagens, né, de pessoas aí sobre materiais que acontece essa anomalia dessa areia movediça. Vamos entender melhor o fenômeno da areia movediça. Nós temos aqui um maciço de solo e eu vou analisar, gente, uma região aqui qualquer. Essa região, pessoal, ela vai ter aqui uma força P, né, uma força para baixo, uma força em função aqui da gravidade. Em contrapartida, nós temos aí a força de percolação na mesma direção, mas no sentido de baixo para cima. Então, pessoal, quando a força-peso se iguala à força de percolação, nós temos aí o fenômeno da areia movediça, certo? Em algumas situações não chega a ser preocupante esse estado. Todavia, quando nós temos que a força de percolação, gente, é maior do que a força-peso, ou seja, essa força de baixo para cima é maior do que a força-peso de cima para baixo, aí nós podemos ter alguns sérios problemas em alguns determinados tipos de obras. Por exemplo, aqui nós temos a percolação, gente, por baixo de uma barragem de concreto. Então, uma barragem, por exemplo, como o Castanhão, que tem um maciço aqui de concreto. Nós temos a água aqui acumulada do lado esquerdo. E aí, como o material é impermeável, a água vai percolar para um material mais permeável, ou seja, pela fundação aqui da barragem. Então, gente, essas linhas azuis, como vocês estão observando, são linhas representando essa percolação, né? Essa direção das partículas de água percolando pelo solo. Devido a essa percolação, pode acontecer, por exemplo, aqui no pé da barragem, fenômeno de areia movediça. E não só isso. A força de percolação, se ela for maior do que a força-peso, gente, podem provocar processos erosivos. Erosões essas, gente, que podem ser, por exemplo, representadas aqui pelo sand boil. Sand, areia, boil, ferver, né? Seria como um processo aqui de ferver a areia, né? É um nome para uma anomalia, em que vocês podem observar que essa região aqui ela é um pouco diferente das demais. Por quê? Porque devido à força de percolação, materiais presentes aqui no maciço, né, na fundação da barragem, estão sendo levadas, né, de baixo para cima. E aí você tem a formação de uma região diferente por conta desse carregamento de material. Aqui é um detalhe do sand boils, né, que parece realmente que a areia aqui ela está sofrendo aqui fervura, né, mas isso aqui nada mais é do que um processo de erosão, onde o material que está abaixo está sendo levado para cima pela força de percolação. Aqui, gente, mostrando em laboratório uma simulação de uma barragem de concreto, como a gente viu anteriormente, e os efeitos, né, que acontecem aí na fundação dessa barragem. Então, vocês notam que a carga hidráulica é tão elevada, gente, que já que no pé dessa barragem começa a sofrer processos erosivos. O fluxo, né, de percolação ele começa a ser maior do que a pressão aqui do solo, né, em função aqui da gravidade, e aí esse material começa a ser carreado, gente, começa a ser expulso, começa a sofrer processos de erosão. Na vida real, o que acontece? O nome disso, gente, é o que a gente chama de erosão regressiva. As partículas estão sendo levadas, né, no sentido contrário ao fluxo, e por conta dessa erosão, gente, é possível que ocorra aí, né, a ruptura hidráulica pela fundação dessa barragem.
Aqui, gente, só mostrando o detalhe daquela mesma barragem de laboratório e a ocorrência da ruptura pela fundação. Vocês podem observar, gente, que é bem aqui no pé que acontece essa ruptura hidráulica, certo? E vocês podem se perguntar por que acontece esse tipo de ruptura justamente aí no pé da barragem. Voltando aqui ao nosso modelo, o que acontece, gente? Por que no pé da barragem é o ponto mais crítico? Bem, vocês devem lembrar que o gradiente hidráulico é a carga hidráulica dividida pelo comprimento de percolação. E aí, se vocês analisarem, gente, essas linhas de fluxo que nós mencionamos anteriormente, o caminho de percolação, gente, aqui no pé da barragem, ou seja, o caminho que leva uma partícula de água a se deslocar aqui de montante, passar pelo maciço de solo e chegar aqui a jusante, esse caminho é menor aqui, nessa região, né, que liga aqui o pé do reservatório com o pé aqui da barragem. Quando o caminho de percolação é menor, o gradiente é maior. Quando o gradiente é maior, a força de percolação é maior, a velocidade de percolação é maior. O ponto crítico de percolação para uma obra como essa é exatamente aqui no pé dessa barragem. O gradiente é maior, né, os gradientes são maiores aqui, a força de percolação é maior nessa região. Vamos analisar, gente, essa região aí. Nós temos aí o nosso maciço de solo, tem a força-peso, como nós vimos. Em contrapartida, temos as forças de percolação. Se nós analisarmos tridimensionalmente, pessoal, e dividirmos essas forças por área, nós vamos ter a tensão total do solo, de cima para baixo, e a pressão da água de baixo para cima. Então, pessoal, quando existe um equilíbrio da tensão total com a poropressão, você tem o fenômeno da área movediça. Em outras palavras, quando a tensão efetiva se anula, você tem o fenômeno da área movediça. Analisando aqui o fenômeno da área movediça, gente, no ponto P, nós temos aqui a atuação da tensão total. Em contrapartida, nós temos aí a atuação da poropressão, certo? Então, gente, para ocorrer a área movediça, nós dissemos que a tensão total ela vai ser igual à poropressão. Ou seja, a tensão, gente, efetiva, ela vai ser igual à tensão total menos a poropressão, sendo um igual ao outro. Então, a nossa tensão efetiva ela é igual a zero. Vou colocar aqui outro conceito. Em relação à poropressão, nós vimos que a poropressão ele vai ser o gama da água vezes a carga piezométrica, certo? Então esse vai ser outro conceito que nós vamos utilizar aqui para nossa dedução, ok? A partir dessas premissas que nós elencamos aqui, vamos trabalhar com a premissa de que a tensão total ela é igual à poropressão, tá? A tensão total, gente, aí, ela vai ser, né, no ponto P, ela vai ser o gama saturado vezes a altura de coluna de solo, gente, acima do ponto B é L, né? Então, vezes L mais a gama da água vezes a altura de coluna de água vezes Z. Isso, gente, vai ser igual a poropressão. A poropressão, nós vimos aqui que é o gama da água, que multiplica a carga piezométrica. A carga piezométrica aqui no ponto P, gente, é a mesma carga piezométrica neste outro ponto, que vai ser o L mais E mais H. Então, voltando aqui para a nossa expressão, L mais E mais H. O gama sat, multiplicando L, mais o gama da água, que multiplica Z, ele vai ser igual ao gama da água, que multiplica L, mais o gama da água, que multiplica Z, mais o gama da água,
que multiplica H. Ok. Então, pessoal, nós temos aqui gama da água que multiplica Z e também aqui desse outro lado. Então, um corta com o outro. O gama sat, que multiplica L. Esse termo aqui eu vou passar para cá, menos o gama da água, que multiplica L, vai ser igual ao gama da água, que multiplica H. O L eu posso colocar em evidência. Então, nós vamos ter o gama sat menos o gama da água, multiplicando L, igual ao gama da água, que multiplica H. O gama sat menos o gama da água, gente, é o gama submerso. Então, gama sub multiplicando L é igual ao gama da água, que multiplica H. Se a gente reordenar essa nossa expressão, vamos ter o seguinte: H sobre L vai ser igual ao gama sub dividido pelo gama da água. O H sobre L, gente, é o termo de gradiente. Então, o gradiente para essa condição vai ser o gama sub dividido pelo gama da água. Agora, gente, esse gradiente ele vai ser a situação crítica em que vai ocorrer, né, em que vai acontecer aí, né, a área movediça. Então, a gente chama isso de gradiente crítico. É o gama sub sobre o gama da água. Exercício 5. No permeâmetro, a areia A ocupa a posição horizontal, com um comprimento de 20 centímetros, uma área de 100 centímetros quadrados e um coeficiente de permeabilidade de 4 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. A areia B ocupa a posição vertical, com um comprimento de 10 centímetros, uma área de 400 centímetros quadrados e um coeficiente de permeabilidade de 2 vezes 10 a menos 3 centímetros por segundo. Qual é a possibilidade de ocorrer o estado de areia movediça nas areias A e B? Então, pessoal, a nossa questão aqui, o solo A ele vai ter uma perda de carga HA e o solo B uma perda de carga HB. Que mais? Nós sabemos que para uma situação como essa, a perda de carga HA mais a perda de carga HB vai ser igual à perda total, que é 20 centímetros. Então, essa é a nossa primeira premissa aqui do nosso problema. Que mais? Nós sabemos que a vazão que está passando aqui em A é a mesma vazão que passa em B. Então, QA é igual aí a QB. Então, gente, a partir dessas duas premissas, nós desenvolvemos o nosso problema. Então, vamos partir dessa primeira equação. Então, o KA, que multiplica a perda de carga HA sobre LA, vezes a área A, vai ser igual a KB, que multiplica HB sobre LB, vezes a área B. O KA, gente, é 4 vezes 10 a menos 3. Então, 4 vezes 10 a menos 3, que multiplica o HA, que eu não conheço, o LA, gente, esse comprimento aqui de 20 centímetros, vezes a área A, a questão me dá, que é 100 centímetros quadrados. O KB é 2 vezes 10 a menos 3. O HB eu não conheço, dividido pelo LB, que é 10, vezes a área B, que é 400. A gente pode cancelar aqui, gente, o 10 a menos 3 com 10 a menos 3. O 0 aqui com o 0 aí. O 100 vai dar 1. O 400 vai dar 4. Que mais? O 2 posso cancelar com este 4 aqui. O 2 eu cancelo com 2 aqui.
E aí, pessoal, a carga HA ela vai ser igual a 4 vezes HB. Continuando, nós vimos que HA mais HB é igual a 20. O HA é igual a 4 vezes HB. Então, vamos substituir na nossa expressão. Então, o 4HB mais HB é igual a 20. 5HB é igual a 20. Fazendo a conta, HB aqui vai ser 20 por 5, que é igual a 4 centímetros. Ok. Sabemos do HB, basta substituir na expressão original. Então, HA mais HB é igual a 20. O HB é igual a 4, então HA mais 4 é igual a 20. Então, HA vai ser igual aí a 20 menos 4, que é 16 centímetros. Vamos fazer aqui uma continha rápida dos gradientes do solo A e do solo B. Para o solo A, o gradiente A vai ser a perda de carga de A dividida pelo LA. A perda de carga em A é 16, o LA é 20. 16 dividido por 20 vai dar igual a 0,8. Ok. Vamos analisar o gradiente do solo B. A carga em B, dividido pelo LB. Isso vai dar igual a 4, dividido pelo comprimento aqui, que é 10. Então, o gradiente do solo B é 0,4. Então, nós temos aqui o gradiente hidráulico no solo A de 0,8 e o gradiente aqui no solo B de 0,4. Então, nós sabemos aí que a areia movediça ela vai ocorrer, gente, na situação em que o gradiente de percolação ele vai ser maior ou igual ao gradiente crítico. Porém, gente, a questão não me dá o gradiente crítico. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos estimar esse gradiente por um valor médio aí. Então, o γ-sat, né, para solos é normalmente um valor aí de 18 kN por metro cúbico. 18, pode ser um pouco mais, um pouco menos. É um valor médio que nós vamos adotar. Se nós adotarmos esse valor, gente, o gradiente crítico ele vai ser igual ao γ submerso dividido pelo γ da água, que é igual a 18 menos 10 dividido por 10. Então dá 0,8 o gradiente crítico, certo, gente? Esse gradiente crítico é um valor estimado, tá? O solo pode ser até mais pesado do que isso, logo o gradiente crítico pode ser maior. Então a gente está colocando aqui um valor bem mais abaixo, certo? Para esses dois solos. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos analisar cada solo. Então, o solo A, ele vai ocorrer área movediça? Bem, gente, o solo A, ele não ocorre o fenômeno da areia movediça, certo? Vocês podem se perguntar, mas por quê? Bem, apesar do gradiente crítico ter igual valor ao gradiente que nós encontramos de percolação, gente, vocês têm que ter em mente o seguinte: o solo A ele encontra-se na horizontal. Então nós temos aqui o fluxo atuando nesse sentido, da esquerda para a direita, e a tensão total, gente, atuando na vertical aí, como vocês estão vendo. Então, pessoal, para a situação do solo A, né, você não tem um equilíbrio de tensões, né, na vertical da tensão total com a tensão efetiva. A tensão efetiva aí não é igual a zero. E outra, aqui, pessoal,
nesse limite tem uma peneira, certo? Uma peneira N, como vocês podem observar aqui na imagem. Essa peneira, gente, ela vai bloquear o solo A de forma a ocorrer algum tipo aí de erosão, ok? Então, o solo A está descartado a possibilidade de ocorrência de areia movediça. O solo B, pessoal, nós fizemos a estimativa, né? Fizemos aí o cálculo do gradiente de percolação que deu 0,4. E esse gradiente de percolação, gente, ele foi muito inferior ao gradiente crítico estimado de 0,8, certo? Então, com base nisso, dificilmente o solo B ocorreria um fenômeno de areia movediça. Então, como o I foi menor que o I crítico, não ocorre areia movediça. Redução do gradiente de saída. Aqui temos a definição. Para algumas obras da engenharia, o gradiente de saída elevado pode trazer grandes riscos à estabilidade da obra, sendo necessário adotar medidas corretivas. Vamos estudar, gente, isso em um permeâmetro, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma areia a seguir, né, com um gama saturado de 19 kN por metro cúbico. O gama da água é igual a 10. O gama sat igual a 19. Se nós calcularmos o gradiente crítico, que é o gama sub dividido pelo gama da água, o gradiente crítico vai ser o gama sub, que é 19 menos 10, dividido pelo gama da água, que é 10, ou seja, nós temos aí o gradiente crítico para esse solo no valor de 0,9. Ok. Vamos agora calcular o gradiente atuante. O gradiente atuante, gente, é a carga hidráulica dividida pelo comprimento de percolação L. A carga hidráulica aqui é o desnível do lado esquerdo para o lado direito. O desnível é zero, né? O nível d'água está no mesmo nível aí para os dois lados. Então, o gradiente hidráulico vai ser zero. Esse gradiente ele é menor do que o gradiente crítico, né? 0 é menor do que 0,9. Logo, não ocorre areia movediça nesse exemplo. Se tivermos agora, gente, uma carga hidráulica de 20 centímetros, o que vai acontecer? O gradiente aqui vai existir porque vai existir percolação. Então, o gradiente agora vai ser a carga hidráulica H, que é 20, dividido pelo comprimento de percolação, que é 30 centímetros. O gradiente agora, gente, de percolação é 0,67. Esse gradiente é menor que o crítico. Então, ainda não ocorre areia movediça para esse problema. O gradiente atuante é menor que o I crítico. Se elevarmos agora, gente, a carga hidráulica para 40 centímetros. Fizemos as contas aqui. Carga hidráulica 40 dividido por 30. O gradiente de percolação, gente, está dando 1,33. E aí, esse gradiente é maior do que o gradiente crítico. Se o gradiente é maior do que o gradiente crítico, temos aí o fenômeno da areia movediça. Não só isso, né? Como nós temos uma força de percolação bem maior, provavelmente o fluxo aqui que está atuando no permeâmetro vai começar a carrear, vai criar aqui um processo de erosão regressiva no solo. Então, pessoal, o que fazer numa situação como essa? Se você, por exemplo, tiver uma obra hidráulica, uma barragem, por exemplo, e esse tipo de obra estiver sofrendo aí um processo, né, um fenômeno aí de erosão regressiva ou de areia movediça, o que fazer? Bem, a primeira resposta nós vimos aí, que é bem intuitivo, né? Quanto maior a carga hidráulica, maior o gradiente. Então, se a gente reduzir a carga hidráulica, você reduz automaticamente o gradiente de percolação. Aqui, reduzindo a carga hidráulica, reduz o gradiente. Porém, existem situações em que você não pode mexer, por exemplo, na carga hidráulica. Então, que outras soluções você pode fazer, né? Você pode implementar para a redução aqui do gradiente de saída? Bem, pela própria expressão aqui do gradiente, se você
aumentar o caminho de percolação, você reduz o gradiente. Então, se em vez de 30 centímetros de solo você tiver um caminho de percolação maior, esse gradiente de saída acaba sendo reduzido automaticamente. E para esse exemplo, se nós considerarmos o gradiente aqui igual ao gradiente crítico, de 0,9, e a carga hidráulica, a gente manter a carga hidráulica de 40 centímetros, o comprimento aí, gente, tem que ser maior do que 44,5 centímetros para que não ocorra aí algum tipo de erosão regressiva, certo? Outra solução, pessoal, é você utilizar um solo bem mais permeável. É muito comum em barragens, por exemplo, quando você tem problemas de percolação, serem colocados no pé da barragem, né, areia. Então, o material mais permeável, como por exemplo o solo arenoso, ele oferece menos resistência à percolação. Ou seja, gente, a perda de carga hidráulica no solo arenoso, ela tende a ser menor. Se a perda de carga é menor, o gradiente hidráulico aqui vai ser menor, ok? Então, vamos analisar esse problema aqui. Gente, vamos analisar esse nosso problema, né, com esses dois solos aqui. O que é que nós vamos fazer? Eu vou escrever aqui algumas premissas, né, para essa configuração. A vazão de A vai ser igual à vazão em B. E nós sabemos que a perda de carga, né, a perda de carga aqui do solo A e do solo B, a soma dessas duas perdas de cargas, HA mais HB, ela tem que ser igual à perda de carga total, que é 40 centímetros. Então, a partir dessas duas, né, premissas, nós vamos analisar o nosso problema aqui em relação à área movediça. Então, eu vou partir dessa equação, Q de A igual a Q de B. A vazão de A, gente, é igual a K de A, que multiplica H de A sobre L de A, vezes a área A. Isso vai ser igual ao coeficiente de permeabilidade em B, que multiplica a perda de carga em B sobre LB, vezes a área em B. Ok. O K de A, gente, eu vou colocar aqui o valor de K, vezes H de A, sobre o L de A. Para esse nosso exemplo, o L é 30, vezes a área em A, gente. Então, a área é igual para ambos. Então, eu vou colocar apenas um A. Igual ao K de B. Nós vimos aqui que o K em B é 20 vezes K, que multiplica HB sobre o comprimento de percolação em B, que é 10 centímetros. Isso multiplicando a área A. Bem, a área cancela com área. O K cancela com K. O zero aqui posso cancelar com esses outros zero. E aí, gente, nós temos o seguinte, que o H de A vai ser igual a 3 vezes 20 dá 60, H de B. Então, nós encontramos aqui a primeira relação entre as perdas de carga de A e B. Bem, agora, pessoal, vamos calcular aqui a carga em B. Sabemos que a carga de A mais B é igual a 40. A carga em A é 60 HB, mais HB igual a 40. Resolvendo aqui, gente, essa expressão, a perda de carga em B vai dar aí o valor de 0,66 centímetros. Então, notem que a perda de carga deu um valor muito pequeno, até porque é um solo arenoso. Fazendo o cálculo da perda de carga em A, então vai ser 40 menos 0,66, que dá 39,34 centímetros. Então, gente, vocês notem que quase toda a perda de carga do sistema foi no solo mais argiloso, né, que é o solo A. Nós temos aqui a perda de carga no solo A,
que foi de 39,34. A perda aqui de carga no solo B, que foi 0,66. Vamos calcular os gradientes de cada um desses solos. Para o gradiente do solo A, vai ser igual a perda de carga em A sobre L de A. Isso vai dar igual a 39,34 dividido pelo comprimento de 30 centímetros. Então, o gradiente hidráulico aí em A vai ser de 1,31. Faço a mesma coisa aqui para o solo B. Então, o gradiente de B vai ser a perda de carga dividido pelo comprimento de percolação. A perda de carga nós calculamos agora foi de 0,66. O comprimento de percolação, gente, aqui é 10 centímetros. Então, o gradiente em B vai dar um valor de 0,07, né? Praticamente um valor aí bem baixo. Vamos analisar aqui o nosso problema. Nós vimos aí no slide anterior que o gradiente crítico deu um valor de 0,9. Analisando, gente, primeiramente aqui o solo B, tá? O solo B ele deu um valor de gradiente muito baixo. Então, o valor do gradiente de percolação de 0,07, ele é muito menor que o crítico de 0,9. Então, quando você tem essa situação, não ocorre o fenômeno da areia movediça, certo? Então, o gradiente tem valores muito baixos, então não tem ocorrência desse tipo de anomalia. Para o solo A, gente, o valor do gradiente foi bem maior do que o gradiente crítico, né? Deu um valor de 1,31. E aí, nessa situação, gente, não vai ocorrer areia movediça. Por que não ocorre areia movediça para essa situação? Bem, gente, o solo arenoso que está aqui em cima, como vocês estão vendo, ele está funcionando como uma espécie de filtro. Ele vai impedir que as partículas do solo A sejam carreadas pela força de percolação. Então, gente, por mais que exista um gradiente hidráulico muito elevado, o solo B está funcionando aí como um obstáculo para evitar que ocorra o fenômeno da areia movediça. Então, pessoal, para a ocorrência da areia movediça, nós temos aí duas condições a serem seguidas. A primeira, o fluxo tem que ser ascendente no solo em análise. Segunda, o solo que vai sofrer areia movediça, ele tem que ser um solo aí superficial, não pode estar confinado, ok? Então, são essas duas condições básicas para você avaliar se ocorre ou não o fenômeno de areia movediça. Então, gente, com base nesse exemplo que nós vimos aqui, a areia A, embora com gradiente superior ao crítico, ele não vai ter nenhum processo de erosão, por conta de um processo aqui filtrante da areia no solo B. Caso do fenômeno de areia movediça. Gente, nós temos aqui no nosso estado, no Ceará, a barragem Olho d'Água, que é uma barragem que fica localizada em Vaza Alegre. E essa barragem ela foi construída há alguns anos atrás. E logo nos primeiros anos de operação, ela teve sérios problemas com o aparecimento de anomalias de natureza hidráulica, certo? Descobriu-se depois que o projeto dela ela foi concebida de forma inadequada, né, vamos dizer assim, onde nós temos aqui a seção da barragem, e essa barragem, gente, ela foi construída sobre um material muito permeável. E não houve, por parte do projetista, a preocupação, gente, de minimizar esse fluxo pela fundação dessa barragem. Então, o que aconteceu? Já nos primeiros anos de operação, o fluxo pelo pé da barragem foi extremamente elevado, levando aí
ao Estado fazer uma intervenção no local. Então, o que se fez? O que os técnicos, os engenheiros da época propuseram, gente? A execução de um grande tapete, né, um grande colchão de areia ao longo, né, do pé aqui da barragem. Então, esse colchão de areia, gente, ele fez com que evitasse uma tragédia maior, né, dessa barragem vir a romper e causar inúmeros prejuízos aí humanos e até mesmo financeiros. Então, qual a implicação desse colchão de areia no nosso problema? Bem, a primeira, gente, é que o comprimento, né, de percolação ele aumenta. Se você está aumentando aqui o comprimento de percolação, você está reduzindo o gradiente de saída. Isso já é uma primeira premissa. É lógico que o comprimento de percolação não é muito grande. Esse colchão de areia não tem uma grande espessura. Não deve ter passado aí de um pouco mais de 1 metro, alguma coisa do tipo. Mas já, né, altera alguma coisa aí no nosso gradiente de saída. Outra implicação, gente, é em relação ao peso. Então, nós temos aqui a região aqui no pé da barragem. A questão toda, gente, é que a força de percolação de baixo para cima é maior do que a força peso. Então, quando você constrói um colchão de areia como esse, você está aumentando o peso vertical. Então, uma vez que você está aumentando o peso vertical, né, a tensão efetiva aumenta. Então, você está também reduzindo aí, né, a possibilidade de areia movediça com o peso no pé da barragem. E por último, a questão mesmo da permeabilidade do material. Quanto mais permeável, gente, for o material, menor é a carga hidráulica de saída. Então, numa situação como essa, né, o fenômeno da areia movediça não acontece porque as cargas hidráulicas são menores e os gradientes de saída são menores, como a gente viu no slide anterior. Gente, a nossa aula de hoje foi baseada aí no capítulo 6 do Souza Pinto, os tópicos 6.7, gradiente crítico, e 6.8, redução do gradiente de saída. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e até a próxima.